Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento em que você estiver assistindo. Aqui é o professor Manga, de Gramática, Oficina do Estudante. Senhores, dica de hoje, acentuação gráfica. Um processo tranquilinho, mas que vem de lá de trás. Vamos retomar um pouquinho o raciocínio. Olha só, temos pelo menos dois jeitos de classificar as palavras da língua portuguesa. Um deles, com relação ao número de sílabas. Uma palavra, por exemplo, pó, possui apenas uma sílaba. O nome desta palavra, monossílabo. Uma palavra com duas sílabas, seguindo a mesma lógica, dissílabo. Uma palavra com três sílabas, macaco, trissílabo. Uma palavra com quatro ou mais sílabas, não precisa nem contar, passou de quatro. Polissílabo. Estas são as classificações com relação ao número de sílabas. Outra possibilidade é classificarmos as palavras com relação à tonicidade. A sílaba tônica, a sílaba mais forte. Tonicidade. Não importa o número de sílabas que a palavra tem. Se tiver 479, 318, 50, 87, você olhará apenas para as três últimas sílabas. Se a última sílaba for a mais forte, for a tônica, a palavra recebe o nome de oxítona. Se a penúltima sílaba for a mais forte, o nome dela será paroxítona. Se a antepenúltima for a mais forte, o nome dela será proparoxítona. Ótimo. Munidos desse vocabulário aqui, fica fácil entendermos acentuação gráfica. Acentuação, demonstração da tonicidade por meio de um gráfico, um acento. Monossílabos tônicos. Uma única sílaba e esta sílaba é forte. Serão acentuadas as palavras terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Por exemplo, pá. Por exemplo, pé. Por exemplo, pó. Pás, pés e pós também acentuadas. Ótimo. Vamos chamar essa regra aqui de regra 1. Matemática básica. Para as oxítonas, você precisa guardar só uma coisinha. 1 mais em e ens. Portanto, dos monossílabos tônicos para as oxítonas, o que mudou? A, E, O, seguidos ou não de S, em e ens. Guardou a primeira? A segunda será a primeira mais em e ens. Por isso, também é acentuado e, se você guardou isso, parabéns. Parabéns é acentuado. Ótimo. Voltando à nossa historinha da classificação pela tonicidade. No vestibular, você tem tempo de sobra para dedicar ao estudo no sábado à noite, no domingo de madrugada. Qualquer dia, pega o dicionário, olha lá, número de palavras, conta uma por uma, todas as palavras da língua portuguesa. Você vai chegar a uma conclusão. As paroxítonas estão em quantidade enorme na língua portuguesa, seguida
das oxítonas. E, por último, as proparoxítonas, bem pouquinhas. Em Portugal, as proparoxítonas são chamadas de esdrúxulas, raras. A acentuação da língua portuguesa é dada pelo contraste. É mais fácil você acentuar as palavras que estão menos frequentes do que as que são em maior número. Portanto, decorou a, e, o, seguidos ou não de S, em e ens. Para as paroxítonas, você fará o seguinte: o contrário das oxítonas, o contrário de 2. Por exemplo, se uma palavra oxítona, saci, não é acentuada, é terminada em i. Perceba que o i não faz parte deste grupo aqui. Se a oxítona não é uma paroxítona, será. Portanto, você não precisa decorar uma série de regras. Decore que é o contrário de 2, é o contrário de a, e, o, seguido ou não de s, em e ens. Tudo bem? Continuando. Além disso, somaremos as terminadas em ditongo, ciência, silêncio, todas essas. E agora, um grande esforço de raciocínio, de memória. Guarde proparoxítonas. Uma das coisas mais complicadas que você já ouviu. Todas são. Não há exceção. Toda proparoxítona é acentuada. Estas são as regras principais. Com isso, você já ganha um bom tempo na hora de estudar e depois o resto fica bem mais tranquilo. É essa a minha dica. Até mais. Essa é a oficina. Essa é a oficina.